Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, vocês já devem conhecê-la com certeza, a doutora Deise Dias, e ela veio trazer um assunto que eu tenho certeza que nós estamos atrás desse entendimento há muito tempo devido aos dias que temos vivido. Né, Deise? Ela é pastora, como vocês podem já conhecer, socióloga, e hoje nós vamos falar aqui sobre globalismo e nova ordem mundial. O que isso tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo hoje? Deise, muito obrigada por você estar aqui hoje, pela tua presença, por esse transbordo, esse entendimento sobre as nossas vidas. Que cada um aqui possa compartilhar com mais pessoas, porque a verdade é que liberta e a gente precisa desse conhecimento da luz da verdade. Não é mesmo, Deise? Isso mesmo, Deise. Muito prazer, muito prazer estar aqui. Uma alegria sempre estar nesse lugar com você, com essa companhia tão agradável, né? Que deixa a gente sempre tão à vontade. A você que está nos assistindo, que bom que você está nos acompanhando. E eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre vários assuntos, vários temas, algumas coisas que são interessantes para a gente entender realmente esse momento atual. O que globalismo, nova era, tem a ver com esse momento? Então, exatamente. A gente vai começar a pensar para começar, o que é isso, né? E outra, segundo a luz da palavra de Deus, né? Qual que é o olhar, né, disso tudo? Isso estava no script? Tá, vamos lá. Tá lá no manual do fabricante. Vamos começar assim pensando. Vamos começar pensando sobre o nosso momento atual. Eu acredito que tanto você, Deise, quanto todos que estão nos assistindo, pode entender que nós estamos num momento muito peculiar na história. Existem tempos e tempos, né? Exato. Então, existem alguns momentos que parece que as coisas estão todas iguais, não se movem muito, mas nós, desses últimos anos para cá, principalmente pós-pandemia, ali na pandemia, a gente foi percebendo uma mudança muito, muito significativa no cenário, né? A gente foi percebendo que o mundo está muito mais conectado do que nós imaginamos. Muito mais conectado não simplesmente pela internet, mas pelas circunstâncias que acontecem. Então, a gente vê uma crise política aqui, a gente vê uma crise política nos Estados Unidos, a gente vê um conservadorismo se levantando aqui, a gente vê um esquerdismo se manifestando em outros lugares. Então, a gente vai vendo que, no fundo, a gente muda um pouco de língua, a gente muda de território, mas nós estamos com questões que são muito parecidas no mundo todo. Então, eu acho que isso vai dar uma base para a gente poder entender o que é um mundo que nós estamos. Antigamente, a gente vivia num território e era aquele território pertencente, ali tinha uma cultura, ali tinha uma ideia, ali tinha um pensamento, ali tinha uma religião, ali era formado um cidadão e ele era único naquela cultura, como as tribos, como, né, as raças. A gente vai vendo que hoje nós vivemos num mundo globalizado. Né? Primeiro, a gente tem que pensar a partir dessa perspectiva de que não é só o Brasil não está isolado, mas nós fazemos parte de um todo, né? Então, esse todo está se movendo e esse todo está fervendo. Nesses últimos tempos, esse todo está fervendo, né? Por muitas questões. Então, hoje nós vemos a guerra na Ucrânia, da Rússia, a gente vê a China, tudo que nós compramos tem a ver com o que vem de fora. Então, nós vamos vendo que a gente está muito mais conectado do que se imagina. E dentro disso, isso já vai trazer um pano de fundo para entendermos de que era nós estamos vivendo, né? Então, esse é um primeiro pensamento já que eu queria colocar, que a gente não é uma coisa regional, não é uma coisa só de agora, né? Mas a gente vai entendendo essa conexão geral do mundo que é esse globalismo. E o rumo que as coisas vão tomando, coisas vão tomando. E aí você vai começando a pensar o seguinte, que por trás de todo o pensamento político, de tudo que nós assistimos na mídia, que por trás dos filmes, que por trás de todas as coisas, existe uma manipulação e um direcionamento. Filmes, novelas, telejornal, jornal. Enfim, a própria internet, a mídia. Exato. A gente vai percebendo que existe, a gente chama de janela de Overton, quando nós somos direcionados a pensar de uma mesma forma,
a querer de uma mesma forma, a falar os assuntos. Então, nós somos sugestionados a dar as respostas que eles já sabem que nós temos que dar. Então, existe uma manipulação mundial, digamos assim, né? Eu quero usar termos mais comuns e diferentes para a gente não ficar tão bitolado. Então, existe uma manipulação, sim. E aí a gente vai começar a entender de onde vem, quem está por trás, por que está por trás, que interesses há numa política do Brasil, que interesses há numa política dos Estados Unidos, quem que está por trás desses governos. Então a gente vai começar a pensar um pouco por aí, tá? Perfeito. Então vamos ver se a gente consegue se alinhar. Um outro ponto que eu quero falar é que quando a gente falar de nova ordem mundial e de globalismo, nós temos que ter uma palavra em mente, que é um controle e um domínio, tá? Então, é um controle e um domínio mundial, né? Não só regional, mas mundial. Então, isso seria uma coisa que a gente tem que ter de pano de fundo e entender. Um controle de um grupo pequeno. Não sei se seria um grupo tão pequeno, mas é um controle de um grupo, né? Sobre todo mundo. Sobre todo mundo, né? Geral. Então, não é só um controle político regional, não é só uma questão educacional, não é só uma questão religiosa, é um controle e um domínio mundial, né? E é lógico que isso não é uma coisa nova. Se a gente for para as escrituras, né, para o manual do fabricante, a gente vai ver que em certo momento da história, muitos homens se uniram, eles falavam uma mesma língua e eles decidiram construir uma torre, né? A Torre de Babel. Ali a gente já vai ver um sistema globalista. Uau! Ali a gente já vai ver um sistema de um domínio e de um controle humano, onde o homem ele sabe o seu potencial, o seu poder, e ele tenta ser independente de Deus, né? Então, olha para onde a gente vai indo, olha as nossas conversas para onde que vai rolando. E aí você vai vendo que esse homem natural é um homem que ele tem o anseio, o desejo por um controle, né? E a gente sabe na história que Deus não se agradou dessa Torre de Babel. Você, não sei se você sabe o que aconteceu, como que Deus diluiu aquela propósito. Não, conta aí para nós. Então, na verdade, eles se uniram, falavam a mesma língua, tinham um só propósito, um objetivo, e eles estavam determinados a construir uma torre que chegasse até Deus, né? Só que o que Deus fez? Deus não gostou disso, porque é um controle humano e não é um domínio sobre... Aqui é uma questão interessante. Deus nos deu domínio, mas Deus nos deu domínio sobre a terra, sobre os animais. Deus nos deu domínio para como governar nessa terra, mas não para dominar sobre outros homens. Exatamente. Tá? E esse domínio ali da terra, da Torre de Babel, já é um domínio que alguns iam se sobressair e iam dominar sobre outros. Então, Deus não se agrada disso. E Deus faz uma confusão e ali começa a confusão das línguas e as muitas línguas, né? Então, aonde estava só unido numa coisa com uma má intenção, digamos assim, para uma independência de Deus, o homem querendo dizer eu sou mais suficiente do que Deus, Deus ali traz uma confusão e divide as línguas. E é lógico que durante a história a gente vai ver os regimes imperialistas, onde os homens achavam que podiam governar, que podiam dominar. Então, essa questão de domínio mundial já é uma questão antiga. É uma questão que já está dentro daqueles que se sentem superiores. Do homem, assim. Isso, dentro da natureza do homem, e que ele já se sente de alguma forma superior aos outros, ao qual ele pode dominar, né? Então, esse já é um princípio. Então, vamos começar pelo princípio. O que seria o princípio da nova ordem mundial? Seria esse. A Torre de Babel. Domínio. Domínio e controle. Do homem sobre o homem. Sobre o homem, né? Então, ali começa. Agora, lógico que esse pensamento, né, ele vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, vai crescendo. E quando a gente vê ali no iluminismo, quando o homem começa a clarear as suas ideias e começa a dar o novo grito de independência da religião e de Deus, onde ele exclui Deus ou coloca Deus distante, como se Deus não fizesse parte de toda essa história, o homem então começa de novo a encontrar soluções e a querer se unir para trazer
uma nova sociedade, uma nova civilização. E mais do que uma nova civilização, dentro dessa nova civilização, há uma intenção de criar um novo homem. Não é simplesmente de encontrar um novo mundo, é de criar um novo homem. Tá? Então, não sei se você está conseguindo acompanhar o pensamento. Fantástico. E isso vai vindo e vai tentando trazer esse homem que seja não segundo a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas um homem segundo a imagem e semelhança de si próprio, um homem natural, completamente independente de Deus. Então, ou seja, uma destruição da nossa identidade. Uma desconstrução. Uma desconstrução da nossa identidade. Da nossa identidade. O que nos torna mais vulneráveis também. E da nossa humanidade também, né? Exato. Daí a gente vai caminhando. Então, o que acontece? Nesse período ali do iluminismo, surgem as primeiras sociedades secretas, que ali entra a maçonaria, entra os Illuminatis, que são ideias que começam a se juntar esses homens e dizer, mais ou menos nas entrelinhas, embora exista um arquiteto do universo, o domínio está nas nossas mãos. Nós vamos controlar isso daqui, a gente pode fazer. Existe o seu ponto positivo e seu ponto negativo. Uhum. Vamos pensar, a intenção, e aqui que eu quero começar a gente alinhar algumas coisas mais profundas. A intenção humana desses homens eram realmente melhorar a civilização, melhorar a sociedade, tá? Então, se nós pudéssemos conversar com os primeiros homens que se reuniram para criar essas sociedades secretas, a intenção era boa, não era uma má intenção. Só que o que está por trás disso? E é aí que eu quero entrar com o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Né? A Bíblia diz que ele já está aqui, o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Não é um homem, não vou chegar nessa, não quero falar hoje sobre isso. Mas esse espírito do anticristo, o que é? É tudo aquilo que é contra Cristo. Então, o anticristo não seria uma pessoa? Vai existir, tem uma pessoa. Que essa preparação dessa nova ordem mundial, ela vai culminar com a presença de uma pessoa, que é o anticristo. Tá? Mas o espírito dele o espírito dele está operando. Né? O que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que vai contra os valores, os princípios cristãos. Anticristo, é contra Cristo. É contra a verdade de Cristo, é contra a verdade de Deus, é contra esse pensamento de que Deus é o Senhor, que Deus é o soberano, de que Deus é o Criador. Então, ali por isso que eu trouxe a questão do iluminismo, que é onde começa a se combater essas ideias de uma forma mais profunda. Tá? A soberania de Deus. A soberania de Deus. E ali entram os Illuminatis, por exemplo. E os Illuminatis, eles têm algumas... por exemplo, eles acham que eles querem tirar a questão da religião e do cristianismo da influência sobre os governos, porque lembra que teve um bom período da história onde o governo estava muito atrelado à religião. Então ele vem contra a monarquia, né? Ele tem um princípio contra a monarquia, né? de um domínio ali, de um rei, mas também contra a questão do cristianismo, contra os valores do cristianismo, que, de certa forma, o pensamento deles é que estava oprimindo o homem, e eles queriam um homem livre. Então, o pano de fundo é: nós vamos melhorar essa civilização, nós vamos formar um outro homem, um novo homem, um homem muito mais livre, um homem muito que alcance, digamos, um progresso, né? É o progresso da humanidade. Então, esse homem que não está limitado a certas coisas que a religião traz. Isso é o espírito do anticristo. Então, por exemplo, quando a gente fala de ideologia de gênero, eu estou libertando esse homem, um libertário. Esse é um homem que ele não precisa ter medo do erro. Então, não existe pecado, não existe erro. Entendeu? Posso tudo. Posso tudo. Entendeu? Então, é esse princípio, essa ideia que vai trazendo e vai construindo contra aqueles valores que eram tão firmados, né? Se a gente pensar que essa questão do posso tudo, é interessante, porque tem um ditado que fala, né? Posso tudo, mas nem tudo me convém. Sim, Paulo diz isso, né? Posso tudo, mas por quê?
Porque a gente é livre, né? Sim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós realmente somos livres e a liberdade, ela é um princípio. Inclusive, um princípio de Deus, né? Ela é um princípio. Isso está no nosso DNA, é da nossa natureza. Sim. Né? É um princípio. Só que nós somos livres para escolher. Sim. Mas nós não somos livres da consequência das nossas escolhas. Aí é que entra... E entra também uma questão muito interessante que tem a ver... Então, tipo, plantou abacaxi, não tem como colher maçã. As consequências. Aí as pessoas acham que a liberdade... É para fazer o que quiser e não vai ter colheita, vai escolher o que quiser, né? Exatamente, eu vou plantar o que quiser e colher o que eu quiser também. Não. Mas é interessante essa questão de liberdade, porque... ao mesmo tempo que eles estão tentando pregar uma liberdade, de que o homem é livre para fazer o que ele quiser, na verdade, eles estão induzindo para que ele faça algumas coisas. E o final dessa nova ordem mundial é um controle mesmo. Né? Um controle geral de muitas coisas. Que vem com aquela cara de liberdade. Vem com uma cara de liberdade. Para te aprisionar. Mas é um controle, né? É um controle completamente de todas as áreas. Por exemplo, um controle de natalidade, um controle de populacional, né? Então, assim, as pessoas eles vão começar a limitar quantos filhos pode ter. Ou se vai ter filhos, ou se não deve ter filhos. Que, embora pareça uma decisão pessoal de liberdade, foi uma ideia introduzida. Exatamente. E influenciada. Então, por exemplo, outra coisa que vai vir nesse controle mundial é um controle genético, onde eu vou fazer a escolha de como que vai ser a próxima raça, uma raça mais evoluída. Né? Que isso já acontece. Então, em muitos lugares, os pais podem escolher a cor dos olhos, pode escolher o DNA ali, o que ele quer, características genéticas. Ele quer que seja mais inteligente, ele quer que seja homem, ele quer que seja mulher. Ele quer que seja... agora. É um controle genético, que isso está caminhando. Então, um controle. Então, um controle populacional, um controle genético, um controle financeiro. Uma única moeda, onde você vai ter um limite, porque a ideia é a seguinte, a sociedade está em cima... está acima do teu individual. O teu pessoal ele vai ficar abaixo daquilo que é um interesse mundial. Não sei se dá para entender. Então, essa nova ordem mundial, ela traz essa ideia de que o mundial, o global, o social, é maior do que as suas necessidades individuais. Entendeu? Então, você vai ter que abrir mão por causa de algo maior. Só que isso vai sendo induzido, vai sendo influenciado, vai sendo tratado. Outro controle é um controle ideológico, onde a ideia é que todos pensem mais ou menos da mesma forma. E a gente viu isso aqui na política, a gente até conversou em outros podcasts aqui, a questão de que alguns anos atrás nós pensávamos todas iguais. Né? Nós não tínhamos uma crítica. Vamos pensar no Brasil, nós não tínhamos uma crítica conservadora. Não. Nós não tínhamos uma crítica de direita. Nós estávamos conduzidos porque existia uma mídia, né, aqui muito forte aqui no Brasil, e que ela estava conduzindo, então nós estávamos pensando da mesma forma, estávamos todos caminhando. Que a mídia queria que a gente pensasse. Que queria que pensasse. E não havia um ponto crítico no sentido de um grito de liberdade, né? E a gente vai ver ali... quando o professor... esqueço o nome dele. Eu sempre falo dele e esqueço o nome dele. Enfim, que faleceu há pouco tempo, quando ele começa a trazer ideias que contrapõem ao pensamento normal. Então, as pessoas começam a abrir os olhos e começam a pensar. Mas a ideia é um controle ideológico, onde todo mundo pense da mesma forma, que todo mundo pense igual, que todo mundo siga o mesmo rumo, que tenha as mesmas eu intenções. sei quem que é o professor. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Às vezes me foge o nome dele. O professor Olavo de Carvalho. E ele traz um negócio assim que todo mundo fica, uai. E aí existe, claro, que ele já é um reflexo de outros, mas ele começa a levantar um contraponto no Brasil. Mas eu estou falando a nível de Brasil, mas vamos pensar a nível mundial, existe sim um controle já ideológico. Exato. Onde as pessoas já estão pensando muito parecidas. Globalmente. Exato. Isso é uma nova ordem mundial. Mas agora você vê a contradição da coisa, né? Porque essa nova ordem mundial, ela traz essa coisa de unificar, né? De uniformizar, como se o homem fosse um produto de fábrica. Isso. Sair tudo igualzinho. Isso. É isso que ela tenta. Mas com aquele discurso
discurso que ela compra as pessoas da liberdade. Isso. Porque sabe que a liberdade é uma coisa que toca a nossa alma, porque está no nosso DNA. E em contrapartida, e aí ela aprisiona. Dessa forma ela aprisiona, né? É igual aquele alçapão para pegar o passarinho, que você deixa aberto e coloca lá a melhor coisa que ele mais gosta de comer lá dentro. Aí quando ele entra, tu fecha a gaiola, né? Mas em contrapartida, ela fala que a religião é que faz isso. Isso. E a religião, ela liberta. Ela vem justamente alertar. Ela vem mostrar, inclusive, cuidado com o alçapão. Isso aí é um alçapão. Aí ela vem e fala assim, a religião é que você vê, essa desconstrução da religião... Porque ela não vai deixar você fazer Deus, o que você quer. Por que é um alvo tão grande para eles? Por quê? Primeiro, quando nós conhecemos a Deus e conhecemos a Cristo, a nossa mente transcende. A gente não fica só olhando para o natural. Você consegue entender que existe um sobrenatural e que esse sobrenatural age no natural, né? Então, esse é um ponto fundamental. Por que eles querem, de todas as formas, extinguir a religião? Ou mesmo o judaísmo? Porque o judeu, ele crê em Deus. Exato. E ele sabe a origem das coisas, né? Então, quando você tenta extirpar isso de uma sociedade, você não quer que ela tenha o conhecimento da verdade. Então, esse é um ponto. E aí, o que mais o cristianismo traz? O cristianismo, ele traz parâmetros para que você viva uma vida tranquila, em paz, e uma vida que seja alinhada com os céus. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, que assim, nós estamos, a Terra, digamos, esse mundo que nós vivemos, a gente chama de cosmos, tá? Que é esse mundo natural, esse mundo tocado, esse mundo que a gente vive aqui, que a gente se comunica, né? Mas existe o reino celestial, que é esse reino que Jesus traz sobre a Terra. Esse reino celestial, quando ele toca no cosmos, ele interfere no cosmos. E esse cosmos, a Bíblia diz assim, que o mundo jaz no maligno. O que está sobre esse domínio maligno, esse pensamento ideológico, esse pensamento criativo do mundo aqui, é um espírito do anticristo. Quando nós conhecemos a verdade, a gente abre os olhos e consegue discernir aquilo que nós não estávamos vendo. Então a gente estava como que cegos tateando, a Bíblia diz isso. Escamas e agora os olhos. nossos olhos se abrem e a gente consegue compreender. Então o tirar o cristianismo ou Deus da história é um alvo altíssimo para o espírito do anticristo. Para ele atingir o objetivo dele. Para ele poder atingir o objetivo dele. Porque enquanto nós somos cristãos e cremos em Deus, a nossa mente vai transcender. A gente não vai acreditar só naquilo que nos mostram, entendeu? Só que acontece o seguinte, que agora nos últimos tempos, o espírito do anticristo agindo, muitas pessoas, a Bíblia vai dizer que eles vão se apostatar da fé. Eles vão deixar de seguir essa fé, eles vão perder. Jesus vai dizer assim, ó, quando o Filho do Homem vier, por acaso ele encontrará fé na terra? Então, esse espírito, ele está agindo mesmo na vida dos cristãos, para que eles olhem só de uma forma natural e entrem dentro desse bloco que está influenciando e conduzindo, entendeu? E está entrando sob esse controle. Então, de alguma forma, esse controle, ele está agindo há muito tempo na Terra, né? Como eu disse, desde que antes mesmo de Jesus, lá no Antigo Testamento. Agiu por impérios, por reinos, ele nunca deixou de agir. Mas ele começa a se organizar de uma forma mais estruturada, que não tem um orquestrante. Mais organizada, né? Assim, vamos ver se eu consigo te explicar. Vamos pensar numa orquestra, você tem muitos instrumentos, mas você tem um maestro, tá? Acontece que essa globalização que a gente está vendo hoje, você não encontra um maestro não visível. Ele é o anticristo, mas não visível. Então as coisas começam a acontecer com linguagens diferentes, em lugares diferentes, mas está sendo orquestrada pelo anticristo. Entendeu? Então assim, a gente não pode dar um nome que seja o líder da nova ordem mundial, porque ela está acontecendo em muitos lugares. Ela começou há muito tempo, ela tem vindo se organizando, né? Sem saber que ela está se organizando. Tomando corpo, é como né? se fossem peças de um quebra-cabeça. Perfeito. Que estão se encaixando. Por quê? Porque nós estamos chegando perto do fim.
Então, Jesus está prestes a chamar a sua igreja. E esse momento agora, que é um momento final, então esse mapa está se encaixando, esse quebra-cabeças está se encaixando. Não sei se dá para entender. Dá. Só que não dá para dizer assim, é um nome. Por isso que não dá para pegar. Porque é um espírito que está agindo. Deu para entender? Deu. E isso vai trazendo, só que eles estão caminhando para esse controle que nem sabe. Então, um grupo é o controle financeiro, outro grupo é o controle educacional, outro grupo é o grupo da ciência, entendeu? Outro é o controle político. Digamos, outro é o controle político. E aí você não vai ver eles assim, tipo, eles vão fazer a reunião entre o financeiro, lá, o econômico e o da ciência. Não. São grupos, só que eles tá tudo se movimentando, se movendo para esse encaixe, para a chegada que é da pessoa do anticristo, né? Então é uma preparação para esse anticristo, digamos assim. E vai vir um controle intelectual, um controle do judiciário. Então existe uma intenção de ter uma corte mundial que vai julgar as nações, que vai julgar os povos, que vai julgar que, digamos assim, se o Brasil não deu conta, então nós vamos chamar essa corte. Entendeu? Olha que interessante. Interessante. E é interessante o seguinte, porque existe uma armadilha, como você disse ali, existe uma armadilha nisso. Que as coisas vão acontecendo de uma tal forma que o espírito do anticristo está agindo, é que as pessoas vão querer esse governo mundial. Elas vão pedir esse governo mundial. Por isso que diz que quando ele chegar, vai ter uma falsa paz. Porque ele vai botar ordem. Vai botar todo mundo lá dentro do nova alçapãozinho. Ordem. Ele vai trazer uma ordem, mas as pessoas vão querer. Vamos pensar hoje no Brasil. Se nós tivéssemos uma corte superior a quem reclamar e dizer, tira Alexandre. A gente ia querer. Entendeu? E as coisas vão acontecendo para que você busque. E essa questão do Brasil, ela é uma questão importante hoje. Por quê? Porque ela vai dar essa ideia de que realmente nós precisamos de uma corte superior. Não sei se dá para entender. Então, está caminhando. Você vê, a coisa está caminhando, a coisa está acontecendo, o mundo está fervendo. Além do controle judiciário, um controle de direitos, né? De direitos pessoais. Então, nós temos direitos pessoais que nós não vamos poder ter escolha. Né? Direitos naturais, por exemplo, de gerar, ter filhos, né? De não abortar. Daqui a pouco isso não vai ser um direito natural. Porque as pessoas vão intervir sobre esse direito. Entendeu? Então, essa intervenção e esse controle sobre essas situações. Um controle de mídia, que a gente já sabe, um controle educacional, né? Aí a gente já conversou também sobre Gramsci aqui, que é esse controle, né? De mente, esse controle que vai trazendo essa hegemonia, né? Essa hegemonia política. E vai ter uma hegemonia de muitas ideias no mundo, né? Que você vai sendo conduzido para isso. Então, é um controle. Dá para entender? Sim. Dá para perceber? São muitas áreas. Então, a gente não pode dizer assim, são só os globalistas. Tem um grupo, mas até eles têm na grupo, arte também, né? Na cultura. na arte, na cultura, na política. Na música. Na música, entendeu? Os filmes, tudo está sendo traçado. Mas não está sendo traçado porque tem uma cúpula que reúne e diz, agora vocês vão fazer filme assim, agora vocês vão criar uma música assim. Não, é porque existe um espírito. Meu Deus. É o espírito do anticristo, que está agindo para esse globalismo e para essa nova ordem mundial. Não sei se aqui dá para entendendo essas coisas. Dá. E a gente vai vendo que ele vai agindo, ele vai tentando controlar essa humanidade, vai tentando controlar de muitas formas o mundo, né? Agora existe um grupo, até tem uns nomes aqui que eu quero... Existem alguns grupos no mundo que esses são os globalistas e esses têm trabalhado especificamente por algumas coisas importantes na sociedade, né? Tem a família Rothschild, por exemplo, que é europeia, é de uma dinastia europeia bancária. Então, eles têm um grupo que eles se reúnem. Então, eles têm, sim, junto com o sistema de bancos ali dos Estados Unidos, e eles vão se juntando para criar essa moeda única. Então, existem grupos organizados. Mas é aquilo que eu disse. Nem todas as áreas da sociedade estão conectadas. Mas as áreas de interesse, elas estão conectadas. Tá? Então, existe sim o grupo de poderosos, né? Existe uma fundação nos Estados Unidos, Think Tank, que é um laboratório de ideias. Eu descobri isso esses dias. Eu achei muito interessante. Eu já ouvi falar disso aí.
eles têm um laboratório de ideias que vai falar sobre relações internacionais, sobre política, sobre quais são as ideias que nós vamos jogar no mundo. É um laboratório. Quais são as ideias que nós vamos colocar na janelinha lá de óbvio? Exatamente. Quais são as ideias? Olha a manipulação. Então, a gente é manipulado e não sabe. Pensa no quanto a gente é manipulado e não sabe. Exato. E eles estão lá trabalhando sobre isso, né? E achando que estamos agindo pelos nossos interesses, pela nossa vontade, pelas nossas ideias. Isso. Nós achamos que estamos fazendo a nossa ideia, A mas nossa na verdade ideia. nós só estamos seguindo aquilo A ideia que eles de estão alguém que já implantou em conduzindo, nós. Implantando, né? Sugestões. Nós somos sugestionáveis. Sugestionáveis. E aí a gente vai aceitando essas ideias, vai aceitando essas sugestões. Tem um outro grupo, que é o grupo de forma Bilderberg, pacífica, né? que é uma conferência de 150 especialistas, que eles se reúnem, é um grupo fechado, que eles se reúnem anualmente, eles têm uma conferência, ninguém pode entrar, e eles decidem sobre indústria, sobre finanças, sobre educação, sobre meios de comunicação. Eles se reúnem intencionalmente para dar direção para o mundo. Olha que interessante. E a gente vai caindo na cilada. E a gente vai achando que está tudo... É porque a gente decidiu, não tem nada a ver com... Você vê como existe essa manipulação. E é o espírito do anticristo agindo para isso. Para que haja esse controle mundial. Entendeu? Para que chegue um governante e diga, a partir de agora, vai ser assim. Entendeu? Então, é muito, muito interessante. São muitos acordos, muitas instituições, muitas informações, né? Mas tem um negócio aqui que eu anotei também, que eu acho interessante. É que, deixa só eu voltar lá num ponto que a gente estava falando. Então, começa ali com a maçonaria, com os Illuminates. Eles vão crescendo, essas ordens vão crescendo, vão se organizando mais, vão ter pessoas mais intelectuais, ordens, né? Eles vão seguindo isso. Eles influenciam a Revolução Francesa, né? É o grito de liberdade ali da Revolução Francesa. E eles vão... Marx, né? Aquilo que nós falamos aqui do socialismo fabiano, né? Então, eles vão tudo influenciando. Eles vão vindo, vão criando esses grupos. Tem os grupos globalistas, que é isso que nós falamos agora. Então, eles vão se organizando de uma forma intensa. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, se intensifica muito. Porque algumas questões surgem depois da Segunda Guerra que eles veem a necessidade. Então, vem a ONU, vem a OTAN, vem a Unesco, né? Vem esses grupos que vão se organizando e trazendo uma resposta mundial. Eles vão percebendo uma necessidade e vão dando essa resposta. Sempre eu vou frisar isso, lembrando que nenhum deles tem essa consciência assim, eu estou trabalhando para o anticristo. Eles não têm essa consciência. Nem a consciência do próprio anticristo, né? E nem a consciência de que o que eles desejam é um homem, é uma civilização melhor. Claro. Entendeu? Na cabeça deles é uma civilização melhor. Então, tudo o que eles fazem, eles estão trabalhando para que haja uma civilização melhor. Mas o George Bush, ele, depois da Guerra Fria, ali em 1990, começa a intensificar essa ideia. Tanto que eu era adolescente e cristã, né? Então, na igreja... E tinha muito essa questão. A gente achava até que era uma teoria da conspiração, da nova ordem mundial. Então, virou algumas piras até pra gente, porque tudo tinha uma linguagem subliminar, e a gente tinha medo de tudo, enfim, eram muitas coisas. Mas depois da Guerra Fria, o Bush fala uma frase que eu quero ler aqui para você. Ele diz assim, ó: até agora, o mundo que conheço tem sido um mundo dividido. Olha só as palavras dele. Agora podemos ver um mundo novo vindo à vista. Um mundo no qual existe a perspectiva muito real de uma nova ordem mundial. Ele usa essa palavra. Com princípios de justiça e de uma ética que protege os fracos contra os fortes, onde a liberdade e respeito para os direitos humanos e onde encontram um lar entre todas as nações. Aqui, nessa frase, nesse pensamento do George Bush, a gente vê muito claramente esse desenho que vai dando direção agora para que outros vão seguindo isso, vão tomando, vão se organizando e vão dizer, nós vamos criar um lar mundial para todos, preservando os direitos, mas, na verdade, está interferindo nos direitos, né?
Então, não está preservando. Mas você vê que o discurso é bonito. O discurso é bonito. E assim, ó, é que é o discurso descolado da prática, né? Porque o discurso, a ideia que eles vendem é bonito justamente para ter adeptos. Para ter adeptos. Porque se eles falassem assim, ó, nós vamos deixar vocês tudo igual, tá? Nós vamos dominar vocês. Quem que ia querer? Ninguém ia querer, né? Agora, daí falar, não, ó, é uma sociedade igualitária. Sim. Né, todos melhor, serão tratados evoluída, iguais, né? mais evoluída. Progressista, né? Preservando seus direitos. É gostoso de ouvir, né? Gostoso de ouvir. Então, eu quero acreditar E olha que interessante, nisso. né? Eu sou de 74, vou entregar aqui a minha idade, né? Olha, igual eu. Ih, entregamos a idade. Entregamos Duas a idade. Ds nascidas no mesmo ano. Isso dá uma sorte. Isso dá uma sopa. Bom, mas enfim... A gente, não sei você, mas eu não lembro de ter estudado na escola, na matéria de geografia ou história sobre nova ordem mundial. Não. A gente não ouviu. Não ouviu. Hoje a escola é obrigatório, você tem esse tema. Bah. Só que você tem esse tema do lado positivo. Como uma coisa boa, né? Como uma coisa boa, para você ver que diferença. E eu me surpreendi, porque é aquilo que eu disse. Na década de 90... na igreja, então se falava muito sobre a nova ordem mundial, o governo do anticristo, né, que já estava chegando e tal, mas ainda muito assim, a gente não sabia exatamente o que seria isso, né, que seria uma pessoa, e aí tinha conspirações contra o Papa, contra isso, contra aquilo, contra a margarina, contra um monte de coisa, código de barras, era um monte de coisa, um monte de pira, assim, bem pira mesmo. Mas se falava só nesse ambiente. Quando eu voltei a estudar, que eu fui ver que isso tem na matéria de geografia e tal, e que é uma coisa boa, eu me surpreendi para você ver como esse controle intelectual está entrando, né? E esse controle que vai dizendo, não... É a rã na chaleira. Sabe a história da rã na chaleira? Não, né? Ah, que vai cozinhando devagar. Você coloca ali na água fria, vai ligando, vai esquentando devagar, ela não vai perceber. Quando percebeu, já está morta. Já está morta. É a história da rã da chaleira. O que a gente está vendo no sistema educacional hoje? São crianças que não pensam mais, que não têm mais um senso crítico, que eles pensam conforme o MEC quer que eles pensem. Então, uma prova, você tem que responder aquilo que o professor quer que você responda. Exatamente. Né? E não o que você pensa sobre aquilo. Não há mais um senso crítico. É uma mente passiva, né? E a gente vai vendo que tudo isso já é um trabalho. E aí vai olhando essa nova ordem mundial. Ah, não, mas é uma coisa boa. Olha que excelente, né? Uma moeda única que a gente possa resolver as coisas. Não, até o vocabulário, né? Eles já copiaram todos. Sim. E aí você vai vendo que ele está infiltrado, então, em todas as áreas da sociedade. Quando a gente fala de nova ordem mundial, hoje, você não pensa mais num sistema religioso, né? Mas é um sistema de ideias. Exatamente. É um sistema de ideologias, né? Mas você vê, esse sistema esse que está dentro das religiões também, né? Dentro da igreja também. Dentro da igreja hoje nós vemos pastores progressistas. E quando a gente fala do progressista, a gente está falando dessa ideia de caminhar globalista e de uma ideia para caminhar para uma civilização mais avançada, digamos assim. Só que vamos lembrar, essa civilização é que quer formar um homem. Só que quem formou o homem? É até interessante isso, né? Porque Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas. Mas esse governo do anticristo, essa inveja, digamos, de Satanás, ele continua tentando agora formar um novo homem. Olha que interessante. Que louco, né? Que não tem gênero. Exato. Que não tem raça. Que não tem cultura. Que não tem religião. Que não tem família. Que não tem valores. Que não existe regras. Que não existe princípios. É um novo homem. É um novo homem dessa civilização. E esse homem é que o anticristo está tentando formar. Enganando, inclusive, os escolhidos. Dizendo que é o futuro, inclusive. Dizendo que é o futuro. E muita gente está caminhando. E chamando aqueles que olham e falam, olha, esse negócio tá indo para um lado ruim, de retrógrado, de... Quando eu era criança, tinha um quadro que a gente encontrava nas casas de alguns cristãos, que era um quadro de quando Jesus fala do caminho largo e do caminho estreito. O caminho largo que leva... Era um quadro... Até era um quadro estranho, porque como criança ele dava medo. E ele era um caminho largo que ia uma multidão seguindo de cabeça baixa e estava indo para a perdição.
Porque Jesus diz, largo é o caminho que leva para a perdição, mas estreito é o caminho que leva para a vida eterna. Né? E tinham poucos que iam pelo caminho estreito. E quando eu penso nessa questão da globalização, me vem essa imagem desse quadro de multidões caminhando sem questionar e sem saber para onde estão indo, né? É um efeito manada, né? Um efeito manada. Que eles estão indo e não questionam, não pensam, não buscam mais, né? A própria igreja, vou escandalizar um pouquinho aqui, mas a igreja tem que sair da igreja, né? A igreja ela não pode ficar bitolada, sem perceber o que está acontecendo no mundo, né? Eu sou pastora, né? E sou uma pastora conectada, não conectada nas redes sociais, mas sou uma pastora conectada com o que está acontecendo no mundo. O fato de eu fazer... minha primeira faculdade foi engenharia agronômica, nada a ver comigo. Depois eu fiz um pouco de administração, mas não concluí também. Depois eu fiz coach, fiz várias coisas. E fiz teologia. Fiz teologia em 95. Eu comecei teologia. Daí, né, fui para o ministério pastoral, enfim. E chegou um momento que eu entendi, Deus me falou isso. Por eu ter nascido num lar cristão, ter vivido sempre dentro da igreja, ter feito teologia, a minha visão estava muito pequena só dentro da igreja. E eu saí para fazer sociologia. E quando eu saí para fazer sociologia, eu levei um choque. Primeiro, com o que se ensina. Só que eu já tinha um senso crítico. Por que eu sou uma socialista que não sou progressista? Por que eu não sou por que eu sou uma socióloga, uma socióloga que não sou esquerdista? Porque eu já tinha um senso crítico, já tinha uma maturidade, já tinha uma ideia, já tinha um pensamento, já tinha algumas coisas. E aquilo que eu fui vendo, na verdade, foi me chocando e abrindo meus olhos. Muitas noites eu fiquei, depois de estudar algum tema, por exemplo, ideologia de gênero, eu ficava sem conseguir dormir. Quantas vezes eu fiquei chorando por causa das crianças, para saber, para entender, pensar quanto essas crianças estão sendo manipuladas, o quanto elas estão sendo conduzidas de uma forma irracional, entendeu? Então essas coisas me chocaram, porque a igreja ela também tem que sair desse quadradinho e perceber tudo isso que está acontecendo no mundo. Nós temos que ter uma visão mais ampla. Nós vamos segurar isso? Não. É profético. E aquela teoria da libertação, né? Aquela que tem dentro da Igreja Católica. Sim. Tem um padre nas redes sociais, o Paulo Ricardo, que ele já fala sobre isso, alertando a igreja disso. Sim. Não, eu dou desde 2012. Eu tenho seguido muitos padres. Eu estou dizendo que eu sou uma pastora. Olha, não se escandalizem comigo, tá? Eu sou crente, tá tudo certo. Mas eu tenho visto, assim, também um mover. Ao mesmo tempo que a gente está vendo esse mover do anticristo, está acontecendo um mover de avivamento. Né? Então, a gente não pode deixar de perceber. Claro. Você nem pode focar só uma coisa nem outra só. Né? Então, estamos num momento muito significativo de sociedade, de mundo, né? de espiritual, esse reino que entrou no cosmos e que está influenciando esse cosmos também. Não é só o cosmos que influencia o reino. Na verdade, o cosmos não pode influenciar o reino, mas o reino pode influenciar o cosmos. E é por isso que os nossos olhos se abriram, por isso que tem ainda muitos que estão acordados e sabem o que está acontecendo, estão discernindo o bem e o mal. Exato. Né? Mas aí você vai vendo assim. E o manual fala, né, nesses tempos, que o amor de muitos se esfriará. É o que a gente tem visto. Né? Isso. Então o que está lá vai se cumprir, não tem como. Vai se cumprir, mas a igreja vai subir. E nós estamos aqui ainda, e nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É a hora de nós fazermos a diferença. Então, o que isso traz na prática? É você simplesmente não acatando as ideias só porque elas estão em alta. É você checar com Deus e checar com você mesmo se aquilo faz sentido. Por exemplo, cristãos progressistas, no sentido que nem sabem que são progressistas. Quando se fala de aborto, mas tem que ver, olha a situação, é relativo. Não, o direito à vida não é relativo. Até ouvi uma frase, achei interessante, deixa eu ver se eu vou lembrar. Eu vi essa semana essa frase, assim, que quando Maria Isabel foi encontrar com Maria... João, que estava no ventre de Isabel, saltou, né? Sim. Ele saudou Jesus. Era só uma criança no ventre. Começo da gestação. Mas ele já manifestava a glória de Deus. Claro.
Né? Olha que forte. Eu não lembro bem como era a frase, mas a ideia era essa. E a palavra de Deus, o manual, né, também fala que quando nós éramos substância informe, Salmo 139. Né, dentro do Todos ventre. os nossos dias ele já conhecia e já tinha escrito. Então, né, essa questão do direito à vida. Então, por que eu falei isso? Porque tem muito cristão que começa a relativizar. Nós temos uma verdade, nós temos um caminho. Que ela não tem nada de relativa, é absoluta. Que é absoluta, entendeu? E quando a gente se levanta para falar dessas pautas, não é para que gere um medo. Ao contrário, a gente não pode ter medo. Né? O perfeito amor lança fora todo medo. Nós hoje estamos em Cristo. Nós estamos aqui para ser sal da terra e ser influentes na terra e ser luz no mundo, iluminar esse cosmos com o reino de Deus, com aquilo que eles não estão percebendo. Então, se está indo essa manada, nós somos aqueles que vamos despertar alguns para vir. Você assistiu The Chosen? Assisti. É uma das coisas que eu acho muito interessante no The Chosen. Agora tem no Netflix, né? Pois é. A primeira temporada. Ó, fica a dica aí, vale a pena assistir. Fica a dica. The Chosen, na Netflix, a primeira temporada, né? Mas no aplicativo... Já tem até a terceira. Já tem até a terceira. Eu tenho até... Estou esperando chegar a quarta agora. Mas, enfim, na abertura do The Chosen tem uma cena que me chama muita atenção, que são os peixinhos. Ah, sim. E os peixinhos, eles estão indo sempre numa direção. É verdade. E, de repente, vem um peixinho e toca, né? Que é primeiro é Cristo que toca. E aqueles peixes, de um a um, vão mudando de direção. Por que eu trouxe isso? Porque dentro desse globalismo, dessa nova era que está sendo formada, dessa nova civilização que os homens estão buscando, e eles estão indo em efeito manada para essa direção, nós somos aqueles que vão tocar em alguns e que vão voltar. E que vão ser despertados na sua consciência, né? Muito mais, porque eles diziam que eram iluminados porque tinham a consciência do natural. Hoje nós somos iluminados porque temos uma consciência do espírito. Né? Então nós somos aqueles que vamos tocar outras vidas. Hoje, por que eu escolhi esse tema do podcast? Né? Por que eu pensei nesse tema? Embora ele seja muito complexo, muito profundo, tenha muitos assuntos, mas justamente isso, para que as pessoas que estão indo sem saber para onde estão indo, que comece a questionar-se. Questiona-se os valores, entendeu? Será que esses valores são valores cristãos? Mesmo que a pessoa seja cristã. E a maioria do Brasil aqui, graças a Deus, é cristão. Exato. Se é cristão, questiona. Esses valores são valores bíblicos ou são anticristãos? Se eles são anticristãos, é o espírito do anticristo que está agindo. Então, nós temos que acordar e olhar para isso e dizer, eu não quero seguir isso. Eu vou numa contramão de um sistema, mas eu não vou com medo, eu tenho certeza, porque Deus está comigo. Vamos ser silenciados? Por isso que também, para esse final, vai vir uma grande perseguição. Porque esses cristãos que estão acordados, despertos, vão despertar a outros e vão ser perseguidos. Sim, porque você está trabalhando contra... Né, bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos maltratarem. Exatamente. E fizerem todo mal contra vós. Porque nós estamos no reino. Mas com relação a essa questão do aborto, Deise, eles trazem essa coisa do meu corpo, minhas regras, né? Ok, teu corpo, tuas regras, mas o teu útero é o teu corpo. Então, se você não quer ter filhos, tira o útero fora. É uma pena, eu acho uma pena. Mas, enfim, isso seria o teu corpo, tirar o teu útero fora. Agora, a partir do momento que tem uma vida ali, aquela vida não é tua. E é mais profundo, né, Deise? Porque, assim, vamos pensar o seguinte... Né? Então, dizer assim, meu corpo não é... Além da questão da vida, existe alguma coisa mais profunda que... Quando uma pessoa, ela traz a pauta do aborto, na verdade, ela nem está pensando muito na criança. O que ela está pensando? Ela está pensando... numa sexualidade desenfreada, numa libertinagem. Ela está sendo tão egoísta e caminhando para um lado tão ruim, porque se a pessoa estiver dentro de um casamento, ela não vai querer abortar. Porque ela entende o valor de uma família. Se ela está com o seu parceiro, com o seu marido, casada, se ela estiver numa segurança, eles vão dar um jeito e vai ser com alegria que essa criança vai ser recebida. Então, quem fala de aborto é quem, de alguma forma, está buscando uma liberação sexual. Entendeu?
Então as coisas são muito atreladas uma coisa na outra. Não é só aquilo que nós estamos vendo. É lógico que quando eles vão vender a pauta do aborto, eles vão vender a pauta da menina que foi violentada, que foi estuprada, que foi não sei o quê, né? Mas, cara, aquilo ali é quantos % Exatamente. de uma realidade? Não, daí eles adoram fazer isso, pegar a pequena parte e dizer que é o todo. Só que eu também tenho dó dessas pessoas, porque quando eu olho para elas, eu entendo isso que está acontecendo, esse espírito do anticristo. Que elas foram simplesmente conduzidas de uma forma que elas não conseguem mais ter uma reflexão mais profunda. Elas só seguem aquilo que estão dando para elas. Elas só repetem aquilo, é aquela massa que está caminhando. Entendeu? Então a gente vê isso hoje, as pautas, essa meninada adolescente que levanta bandeiras, que não, e daí entra na defesa da minoria. A minoria é o indivíduo, não tem nada menor do que um indivíduo. Sim. Mas eles repetem o que não conseguem entender, sabe? Eu não sei se entende. Claro. Que é esse espírito do anticristo agindo, sabe? Hoje uma libertação, né? Quando a gente falava de libertação na igreja antigamente, assim, não que não tenha hoje, mas era aquelas pessoas que vinham carregadas, que você fazia vou usar uma expressão aqui, um exorcismo, se orava, repreendia, o demônio saía. Hoje é um exorcismo mental que a gente tem que fazer, exatamente. Porque é um exorcismo de ideias, de pensamentos que se infiltraram na mente das pessoas. E as pessoas são cativas. Eu acho que foi até o pastor lá da minha igreja que falou, hoje os demônios, eles estão na mente das pessoas. A grande batalha é uma batalha de mente, Uma batalha de mente, isso aí. Mas tem uma palavra em Coríntios que Paulo vai dizer o seguinte, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu acho linda essa palavra, porque a palavra sofisma é o seguinte, é aquilo que vem com uma aparência boa, uma aparência que você compra e fala assim, ok, vale a pena, só que o que está por trás é podre, é destruído. Entendeu? Então você compra uma pauta porque você acha, realmente nós temos que proteger as crianças, o Amazônia, sei lá o quê. E depois você vai ver por trás, tem muita coisa. Só que como a gente vai vencer essa batalha de mente? Aí o que o Paulo está dizendo. As armas para a gente vencer essa batalha, elas não são aqui, são espirituais. Porque embora a gente esteja no cosmos, o cosmos também é espiritual. Porque Deus soprou vida, é Deus que sustenta a vida no cosmos. Então o mundo pode tentar desespiritualizar, mas o Espírito do Senhor está pairando sobre a face das águas. O Espírito do Senhor ainda está sobre a terra. E Ele está agindo sobre a terra. Entendeu? Então tudo é espiritual. Não dá para separar, não dá para secularizar. Tudo é espiritual. E esse agir desse reino, que agora tem esse reino de reis e sacerdotes, que somos nós, que temos autoridade para agir, agora é esse momento de nós interferirmos na terra mesmo. Então não é uma pauta só para você pensar na volta de Jesus, e sim, amém, Jesus está voltando, isso tudo é uma preparação, mas não é para a gente usar de uma forma escapista, no sentido de que eu vou para o céu e o mundo vai se explodir, não é isso. Muito mais do que isso é agora nós interferirmos na terra como reis e sacerdotes. Nós agirmos na terra e tocar nesses ombros dessa humanidade que está caminhando para a perdição e dizer, peraí, você tem uma consciência, volta a sua consciência em Cristo e seja despertado dessa consciência da sua eternidade. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que Deus colocou dentro do coração do homem um anseio pela eternidade. Todo ser humano, qualquer um que seja, ele tem uma busca e um desejo profundo pela eternidade. E quando nós chegarmos e tocarmos no ombro dessa humanidade, dizer sim, existe uma vida que é eterna. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Quando nós tocarmos nesse ombro, eles vão mudar de direção, assim como aqueles peixinhos do The Chosen. Uau! Isso é poderoso. E não simplesmente ficar dentro da igreja esperando a trombeta. Nós temos que ser igreja no mundo. O reino, ele tem que interferir nesse cosmos, sabe? É para isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui. E é por isso que eu disse que a igreja, que eu escandalizei um pouquinho, que a igreja tem que sair da igreja. A igreja tem que sair dos bancos. A igreja tem que influenciar realmente a terra.
É lógico que nós temos que ter o nosso momento de comunhão, nosso momento de Claro. alegria, nosso momento de receber a palavra, de receber a instrução. Eu vejo a igreja hoje como um QG, né? Os QGs estão muito em alta, os quartéis generais estão muito em alta hoje, né? Mas um soldado, ele vai ali, ele recebe as instruções, ele recebe as informações, ele pega as munições, Mas a ele guerra pega os é aqui fora, mantimentos, né? mas ele tem que ir para a guerra. Senão, o propósito dele não faz sentido. É. Só que o que acontece? Falando espiritualmente, muitos crentes estão se acampando dentro dos QGs e não estão saindo para a guerra. E a gente tem que ter essa consciência. Então, o mundo está fervendo e preparando todo esse sistema para o anticristo. E o espírito do anticristo está agindo sobre a terra. E somos nós quem vamos fazer a diferença hoje. Porque quando a igreja subir, tocar a trombeta, nós subiremos e o Espírito Santo vai subir também. E aí vai ser difícil. Vai. Mas nós estaremos lá com ele. Só Amém. que hoje nós estamos aqui. E nós vamos prestar conta de tudo isso. Daquilo que vem à nossa mão para fazer. É, a sementeira é livre e a colheita obrigatória. Obrigatória. Então, eu Uau, queria pensar um pouquinho nesse sentido, assim, com vocês, né? Tinha muitas informações, mas eu acho que não é a ideia, não é dar uma aula sobre nem globalismo, nem sobre a nova ordem mundial, mas para a gente entender essa ideologia, esse pensamento, o que está acontecendo, o mundo todo está sendo conduzido para isso, as peças vão se encaixar, é um pensamento, né? A nova ordem mundial não é um sistema só, mas é um sistema de pensamentos contra Cristo. Isso que a gente tem que pensar. Então, a gente tem que começar a analisar tudo, né? E tudo vai caminhar para um dia, por exemplo, a gente ter a marca da besta. A gente não vai ter, né? Mas o mundo está caminhando para isso. E a gente não vai poder nem comprar, nem vender, né? Então, o mundo está caminhando para isso. Mas a gente ainda tem uma estrada pela frente. Sim, sem dúvida. Não muito longa. Eu creio que não muito longa. Mas a gente tem uma estrada. E Deus está despertando. Esse assunto, por exemplo, há alguns anos atrás, não teria nenhum podcast. Não, falando sobre isso. Sobre isso, cristão, né? Então, hoje eu vejo que está preparando para esse avivamento, né? Uau. Então, que a gente possa ficar com essa reflexão, né, Tia Deise? E ser a luz do mundo e o sal da terra, né? Aquilo que Ele nos preparou para ser. E assim, né, Deise? A palavra de Deus diz que se possível, Ele enganaria até os salvos, né? Isso eu oriento muito. É momento de nós voltarmos para a palavra de Deus. Lermos a palavra. Não decorar alguns versículos apenas. Nós lermos a palavra. Nossa mente vai ser renovada com a palavra de Deus. Romanos 12:2 vai dizer, não vos conformeis com esse cosmos, com esse mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos. Não vos conformeis com a nova ordem mundial. Não tome a forma do globalismo. Não entre dentro desse sistema. Cuidado com esse sistema. Mas transforme a sua mente renovando ela. Para que você possa experimentar uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que a gente faz isso? Na meditação na palavra. Os crentes hoje não carregam mais Bíblia, não leem mais Bíblia, não tem Bíblias marcadas. É verdade. E a gente precisa disso. É lendo a palavra, estudando, meditando nela, se aprofundando nela, né? Acho que a gente precisa de reserva espiritual para esses tempos, né, Tia? Né, Deise? E a leitura, né? Reserva A leitura, espiritual. eu vejo assim, as pessoas hoje, elas têm muito uma tendência a ouvir muitas mensagens e tudo bem, é bom ouvir mensagens. Mas uma vida espiritual não vai se pautar só em ouvir mensagens. A revelação que Paulo vai dizer de epignosis, né? Gnoses é aquilo que você recebe no seu conhecimento, as informações que você vai recebendo. Mas epignosis é quando entra uma revelação que ela entra no teu espírito, ela é revelada no teu espírito. A epignosis vem pela meditação na palavra de Deus. O que nós temos é muita gnoses, é muita informação na mente, que a gente pode até repetir, mas que não nos foi revelada no Espírito. E quando nós pegamos a palavra de Deus, a Bíblia, a nossa Bíblia, e a gente começa a ler, os teus olhos se abrem. É diferente de você ouvir uma mensagem. Uma mensagem você pode ouvir e ela te dá um start, mas é na busca e na leitura tua da palavra de Deus que você vai ter a revelação. E revelação você não encontra nem
nem em professores de teologia, nem em pastores. É você e Deus, é o Espírito Santo e você. Então é isso que eu vejo que a gente tem que estar... Como que a gente vai discernir, né? Vamos pensar uma pergunta. Se alguém está nos ouvindo e pensa assim... Tá, mas como que eu vou discernir? Como que eu vou discernir? Se então, até os santos, os escolhidos serão enganados. Aqueles que estão firmes na palavra. Porque na hora certa o Espírito Santo vai trazer a palavra para o teu coração e vai mostrar para você que você não deve ir por aquele caminho. É assim como Jesus, quando foi tentado no deserto. Ele, a palavra. Com a palavra. Outro dia eu falei com alguém sobre isso, que ele poderia ter usado as suas experiências, né? Ele viu Satanás descer do céu, né? Como um raio foi lançado, mas ele usou a palavra. A palavra. Sabe? E é isso que eu vejo assim, como que a gente vai sobreviver nesse tempo? Firmados na rocha, firmados na palavra. A gente vai discernir. Daí eu vejo como é importante que Jesus mesmo nos ensinou para a gente nunca andar sozinho. Sim. Então, da gente ter mentores espirituais, pessoas de fé, para você caminhar junto, para quando você cair, para quando você fraquejar na fé, aquela pessoa te sustentar. Sim. A igreja, né, a ideia do Senhor de igreja é que você nunca é comunidade, você nunca está sozinho. A vida em comunhão, a vida né? Em comunhão, com os santos. Né? Essa comunhão, né? Ela é importantíssima. A igreja é um lugar que nos lapida, que nos molda, né? Que quando nós temos irmãos que caminham juntos, nós vamos ver as diferenças. E essa é uma outra coisa, né? Hoje o mundo tem pregado sobre uma igualdade, né? Deus não fala de igualdade, ele fala de unidade na diversidade. É diferente de igualdade. Porque o mundo, o sistema dessa nova ordem mundial, ele vai falar que todos devem ser iguais. Mas como se somos únicos, né? Somos únicos. Deus não fez única, nada. Esmalte de dente Isso, único. Porque Deus digital nos fez única. Uma diversidade maravilhosa. Só que ele fez unidade na diversidade e não igualdade. Então, isso é uma outra coisa, né? Que a gente tem que pensar. Exato. Então, a gente tem que respeitar. E quando você está em igreja, em comunidade, você encontra essas diferenças e os diferentes, né? Eu tenho uma frase com o Gilberto que a gente sempre diz que diferenças não são defeitos. Que a gente tem que aprender a caminhar e a lidar com as diferenças, né? E entender que a graça de Deus é nisso, nesse caminhar que a gente vai não só desfrutar da graça, mas a gente vai oferecer graça. A palavra de Deus diz que as vossas palavras sejam cheias de graça, né? Então, quando você vai caminhando em comunidade, você vai expressando o amor. É quando Jesus diz assim, quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Não é simplesmente porque é uma questão mágica de Jesus estar no meio, mas é porque na relação ele vai se manifestar. Né? Não é só essa presença, né, mística que vai estar ali, não. É porque se nós estamos aqui em 2 ou 3, ele está se manifestando quando eu falo, ele está se manifestando quando você sorri, ele está se manifestando quando abraçamos, ele está manifestando quando choramos com o outro, ele está se manifestando nas relações, né? Então isso é estar juntos, né, para conseguirmos combater esse mal, né? Exatamente, nos relacionamentos. Né? Nos relacionamentos. Uau. Amém, querida? Amém. Obrigada, Deise. Obrigada muito mesmo. Como isso traz a paz e a alegria que excede todo entendimento, né? Ele disse que no fogo ele estaria conosco, que na tempestade ele estaria conosco. Se passares por muitas águas. Então não temos nada a temer, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse espírito de ousadia, a palavra de Deus diz que o Senhor não nos tem dado um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação, né? Então a gente tem que ter essa ousadia nesse tempo agora para realmente pregarmos esse evangelho do reino, né? Essa verdade que a gente não está limitado, a gente não está debaixo desse sistema do cosmos, mas nós estamos debaixo de um sistema do reino, né? Quem conduz a nossa vida é esse reino. Então, nós pensamos diferente. Jesus vem e dá um upgrade à lei, né? Que, digamos assim, a lei dizia, se você adulterar, então, né? Jesus diz, olha, se você olhar, porque se você já olhar com intenção, você já... Por quê? Porque Jesus levanta o reino, ele está acima da lei dos homens, acima do pensamento dos homens. Então, nós cristãos nós temos que estar acima ainda do que é bom para a terra. Nós temos que estar acima. A nossa bondade, ela tem que exceder, porque o mundo, ele é bom para quem é bom. E Jesus diz assim, meu Pai é bom,
porque Ele dá a chuva sobre os maus E sobre os bons. Sabe, quando a gente entender essas verdades, né? A gente entender que a gente está acima. Então, isso vai ser um choque. Talvez a gente tenha que se preparar, sim, para uma perseguição. Não acredito que vai ser uma perseguição como da igreja primitiva, até porque não vão nos colocar nas feras dos leões, não vão... Mas uma perseguição ideológica, né? Que a gente Mas possa... você me fez lembrar de um filme agora da... Ai, gente, como é que é o nome desse filme? Muito antigo. Gladiador? Não. Não. São duas irmãs que elas vão para o campo de concentração. Porque elas protegem, fazem inclusive um lugar secreto que chama. Um lugar secreto. Eu já ouvi falar desse filme, mas acho que eu não assisti, não. Então, porque elas são cristãs, as duas irmãs, elas não são judias, né? Mas elas criam um lugar dentro da casa delas para refugiar os judeus na Primeira Guerra Mundial. Isso. E muitos se salvaram por causa disso. É fantástico. É um lugar secreto que chama, que é justamente esse lugar. Mas aí um dos funcionários do pai dela, porque o pai dela era um relojoelheiro na época. E ela também, a Coen, acho que é o nome dela. Ela também era foi inclusive a primeira mulher a ter esse título e tal. Isso lá em 1900 e bolinha, né? Ou 1800 e taranã. E então, mas um funcionário que ele foi demitido por ser mau funcionário, ele vai e denuncia isso, né, pro Reich lá alemão, né? E aí eles são presos e o pai, idoso e tudo, né? E aí o pai falando assim, o senhor poderá, se o depoimento, o senhor poderá, se o senhor se declarar lá e tal, queriam que ele dissesse aquilo que... Negasse a fé, negasse a... Exatamente, o senhor poderá voltar. Ele falou assim, acho bom vocês me prenderem, porque se eu voltar, eu vou fazer exatamente o que eu tô fazendo. E é porque isso. eu tenho que seguir a lei dos homens, ele falou. Mas desde que essa lei não seja contra a lei de Deus. Contra a lei de Deus. Essa consciência cristã, né? Essa consciência cristã que vai nos fazer agir acima. Porque... Exato. E quando as duas irmãs estão no campo de concentração, meu Deus, vocês têm que assistir esse filme, gente. Gasta que tem no YouTube até. E aí, a soldada lá, alemã, vai, espanca ela, põe ela, sabe... Por maldade, assim. E ela cai, aí a outra irmã vai lá socorrer, querendo, tipo, vai com uma coisa pra dar uma pasada na mulher, né? A outra segura ela vai lá socorrer, aí a irmã fala assim, Coen, esse que é o nome dela, não sei. Ore por ela. Não reaja, ore por ela. Então é isso, é estar acima. Sabe? Esse up, né? Esse reino, né? Que é acima, né? Então, ela não só não quer revidar, não quer se vingar, como ela fala, ore por ela. Que lindo, né? Meu Deus. Eu acho interessante, né? Uma das orações de Jesus, assim, todas elas, né? Todas as palavras de Jesus são incríveis, né? Mas a oração sacerdotal ali no final, um pouquinho antes dele ser entregue ali, ele ora e fala assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós agora estamos no mundo. E vamos ser livres desse mal, né? Desse espírito do anticristo. Desde que nós estejamos atentos. E aí sim, a gente vai estar nesse reino acima. Amém. Né? Não vivendo, não fazendo o que todo mundo faz. Que haja esse despertamento. Amém. Neis, muito obrigada, viu? Eu vejo você num próximo. Ano Acho que já vem estão agora. enjoando da minha cara aqui. Então, não. Estão querendo você sempre. É um prazer. Seja bem-vinda. Esse lugar é teu, viu? Para trazer querida. a mensagem que arde no teu coração. Amém. Muito obrigada, E viu? que realmente haja um despertamento interior no nosso coração. Amém. Né? Esse é o nosso E olhos desejo. abertos. Cada vez que eu paro para estudar um pouquinho mais, eu percebo o quanto o mundo realmente está no maligno, né? E o quanto a gente tem que estar muito atento para não seguir o rumo. Achando que está no caminho bom, do bem. Né? Mas é um prazer estar aqui, uma alegria sempre imensa. Alegria nossa, obrigada. E eu sei que temos muitas coisas ainda para conversar. Com certeza. Mas que na próxima oportunidade a gente consiga. Que Deus abençoe a sua vida, você que está em casa. Que a paz do Senhor guarde o teu coração. Muito mais do que uma paz falsa que o mundo pode oferecer. Que a paz de Cristo guarde o seu coração. E que você possa estar descansando. Embora possa haver tantas aflições nesse mundo, você saiba que o Senhor é contigo. Ele nunca vai nos deixar,
nunca vai nos desamparar e que Ele é o nosso sustento e a nossa fonte. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deise. Esse podcast seja cheio de graça a cada dia. Amém. Glória a Deus. Boa noite para vocês. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.